Oi, gente! Bem-vindos de volta a mais uma temporada de Na Volta Eu Te Conto. Esse aqui é o nosso episódio 12 e tá marcando a nossa volta às gravações. Espero que vocês tenham sentido saudades. E agora é isso, a gente vai trazer novos assuntos nessa temporada. Espero que vocês gostem também dos assuntos que eu tô preparando para esse novo momento do podcast. Então, gente, nesse primeiro episódio de retorno, eu queria falar sobre um assunto, né, que, enfim, a gente já tratou de algumas formas nos episódios anteriores, mas eu queria retomar e falar sobre isso especificamente, que é sobre solitude, assim, estar sozinho, né, se sentir sozinho, aproveitar a própria companhia. Por que eu queria falar sobre isso? Porque eu tenho vivido, alguns momentos, assim, em que eu tenho passado sozinho em situações onde não é esperado que a gente faça sozinho, esteja sozinho, né? Mas isso tem feito pensar bastante sobre como é bom e como a solitude às vezes nos dá liberdade, sabe? Por exemplo, a gente já tá em fevereiro, né? Mas eu vou falar sobre como foi a minha virada de ano, né? Que normalmente essas festas de final de ano, a virada, são momentos em que a gente está sempre rodeado de outras pessoas, né? Natal, Ano Novo, essas coisas. E aí, nesse Natal eu fui passar com a minha família, né? A gente sempre passa todos juntos, enfim, foi super legal. E o Ano Novo eu não programei nada, sabe? Tinha muitos amigos que estavam indo pra praia, muitos amigos que, estavam indo viajar, fazer coisas, assim, em outros lugares. E eu tava na minha escala, que eu ia trabalhar no Ano Novo, então eu precisava ficar aqui por Porto Alegre. Todos os meus amigos de Porto Alegre, a maioria já ia passar com a família, enfim, né, com namorado, namorada, etc. E aí eu meio que, aceitei que eu ia passar sozinho o meu Ano Novo, né? E aí o que aconteceu? Nas últimas viradas de ano, eu sempre tentava, viajar, ir pra algum lugar, e eu viajava sozinho também, só que, apesar de viajar sozinho, quando a gente tá em um novo lugar, a gente sempre acaba conhecendo outras pessoas, fazendo amizades, então eu nunca estava sozinho, de fato, né? E esse ano eu passei, na minha casa, sentado no meu sofá, sozinho, literalmente. Mas, por que eu tô falando sobre isso? Porque no Novo é uma data que as pessoas esperam que a gente passe junto com outras pessoas. E tem muito também essa, meio que uma ansiedade coletiva, uma cobrança coletiva de que a gente precisa estar junto com outras pessoas no Ano Novo, viajando no Ano Novo, fazendo coisas novas no Ano Novo, sabe? Tanto é que nos dias ali anteriores ao Ano Novo, as pessoas sempre perguntam, o que tu vai fazer no Ano Novo? O que tu vai fazer no Ano Novo? Como se a gente precisasse realmente fazer alguma coisa no Ano Novo, sabe? E às vezes, como eu não tinha nada pra falar, eu ficava meio não vou fazer nada, eu vou ficar em casa. E isso meio que gera, uma ansiedade, sim, uma tristezinha, assim, porque todo mundo tá fazendo alguma coisa. E tu não quer ser a única pessoa que não vai estar... Parece que, todo mundo tá vivendo e tu não tá vivendo, sabe? Só que eu acho que não é bem assim. Eu acho que é muito fácil a gente entrar nessa paranoia. Tanto é que, antes de eu passar a virada realmente, eu tava com muito medo de que, eu ia ficar triste no momento da virada, no dia da virada, que eu ia ficar, entrar numa bad, assim. Era um receio que eu tinha. Só que aí o que aconteceu? Eu trabalhei no dia anterior, e aí naquele dia eu fiquei em casa, eu fiz coisas que eu gosto, eu vi séries, vi filmes que eu gosto, fui no mercado, pra comprar coisas pra fazer a minha própria ceia, preparei comidas, gostosas, comprei bebidas que eu gosto. E aí essa foi a minha virada, assim, aí eu fiz coisas legais antes da hora exata da virada, depois coloquei na TV lá na hora da contagem regressiva, e foi isso, assim, e eu tava muito feliz de estar passando a virada com a minha própria presença, sozinho, na minha casa, né, no lugar que eu moro, sempre fazendo algo novo, que, é muito legal viajar, ir pra algum lugar, fazer festa, mas às vezes também pode ser meio caótico, assim, sabe?
E foi uma virada diferente porque eu nunca tinha passado dessa forma. E aí eu tive muitas reflexões sobre outras viradas que eu tive, viradas de ano, né? E aí eu lembrei que, tipo assim, quando eu era menor, tipo, criança / adolescente, essas festas e de final de ano, elas sempre mexiam muito comigo. Porque eu não era assumido, eu vivi uma vida de mentira, né? Eu vivi um personagem, sei lá, meio que por 17 anos da minha vida, 16 anos. E aí eu sempre ficava muito triste, porque daí reunia a família, eu via as pessoas sendo felizes, vivendo a vida delas, sendo quem elas são. E eu sentia que eu tava ali meio que de mentira, sabe? E isso sempre me deixava muito triste. Eu ficava pensando, será que algum dia, quando eu for assumido, eu vou poder viver essas coisas? Ou, tipo, todo mundo vai se afastar de mim, não vai querer minha companhia? Então, era um rolê que sempre eu ficava muito, muito triste nessas festas. E aí essa virada, ela foi interessante pra mim, porque eu vi que, tipo assim, já passou vários anos de que eu me assumi. E eu passei muitas viradas agora, já sendo eu mesmo e estando feliz comigo mesmo. Isso me trouxe um conforto muito, 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 muito grande. Porque acho que o meu maior medo quando eu era mais jovem é de que eu não pudesse ser quem eu sou, sabe? Era tipo o maior medo que eu tinha, assim. Ou de que pra ser quem eu sou as pessoas fossem deixar de gostar de mim, assim. E 2025, como vocês sabem, como vocês ouviram nos episódios ali de 2025 que a gente conversou, 2025 foi um ano muito especial pra mim. Eu vivi coisas muito legais, né? Eu vivi coisas muito, muito, muito legais mesmo, que me deixaram muito feliz, assim. Foi um dos melhores anos da minha vida até hoje. E aí, aquilo também fez eu perceber de que, tipo assim, gente, olha quanta coisa legal eu vivi em 2025. Eu não preciso estar viajando agora na virada, ou tipo assim, fazer algo novo na virada, fazer algo legal na virada só porque todo mundo tá fazendo. Eu já fiz isso o ano inteiro, tipo, 2025 inteiro, pra mim foi um grande sonho, assim. Então também foi tipo uma experiência de tipo ter essa realização de que eu não precisava estar fazendo algo diferente, algo novo na virada, porque eu já tinha realizado essas coisas ao longo do ano, sabe? Então foi meio que uma libertação, assim, perceber, tipo assim, não é porque essa data diz que é pra gente viajar, fazer festa, que, tipo, eu também preciso fazer, sabe? Eu tava num momento mais introspectivo, mais sozinho comigo mesmo, mas eu fui percebendo o quão especial tinha sido o meu ano, assim. E foi um momento, tipo assim, de conforto também, de perceber tudo que eu alcancei como pessoa também, né? Com relação à minha identidade, à minha personalidade, assim, de olhar pra... que eu meio que superei aquele medo de que, tipo, eu achava que eu não ia poder ser eu mesmo. E hoje em dia, eu sou quem eu, criança, queria ser, sabe? Eu sonhava em ser. Então isso é muito feliz também. Foi uma experiência meio que de cura, assim, de uma data que por muito tempo me deixou muito triste, né? Que por muitos anos, tipo, o Ano Novo era uma data que mexia muito comigo, que me deixava triste. E aí, dessa vez eu tive esse tempo e esse momento também pra refletir que, tipo assim, olha só o quanto eu avancei desde aquela época e olha só como, tipo assim, valeu a pena ter acreditado que eu ia alcançar esse objetivo, sabe? Enfim, acabou que se tornou uma noite muito especial, assim, por aqui. Fiquei muito feliz de ter conseguido passar uma virada agradável, assim, sabe? Apesar de estar em casa, apesar de estar sozinho, né? E porque, assim, a conclusão também que eu quero chegar nesse pensamento é que, tipo, às vezes a gente tem tanto medo da solidão que, tipo, a gente acaba fazendo escolhas erradas, sabe? Porque, por exemplo, assim, se eu não
confiasse que a minha companhia bastava, eu ia ter aceitado qualquer coisa, qualquer rolê, qualquer companhia pra passar a minha virada, sabe? Se eu tivesse cedido por conta do medo de ficar sozinho ou pela pressão de ter que fazer algo diferente porque todo mundo está fazendo, sabe? E eu acho que isso é muito ruim, sabe? Porque daí, às vezes, esse medo de ficar sozinho, eu podia ter ido pra algum rolê muito errado, sabe? Algum rolê que, tipo, não ia ser com pessoas legais ou não ia ser num lugar que eu ia me sentir à vontade, assim, sabe? E aí eu confiei que a minha companhia bastaria. E na verdade, foi isso que aconteceu, sabe? Foi muito legal. Eu acho que foi uma virada muito especial, assim, e que eu não tava esperando que seria, né? E aí, isso não me impede de viajar nos próximos, de fazer coisas legais com os amigos nos próximos, né? Mas, enfim, eu estava na escala de ano novo do trabalho, não tinha disponibilidade de viajar, e acabou sendo a virada de ano possível para mim, dessa vez, né? Mas aí, o que eu fiquei refletindo também? Recentemente, vou trazer um exemplo mais recente agora, né? No final de semana, eu realizei um outro sonho, que foi de assistir ao show do Bad Bunny em São Paulo, que é um dos meus artistas favoritos da vida, assim, há muito tempo. Eu tenho um cachorrinho chamado Bad Bunny, isso demonstra um pouquinho quanto eu sou fã dele. E eu organizei essa viagem, eu consegui comprar ingresso muito em cima da hora, precisei organizar essa viagem muito em cima da hora. Mas eu consegui fazer isso, né? E também, tipo, não tive esse tempo, essa organização de combinar de ir com amigos, né? Eu tinha conhecidos que iam ir pro show, mas que, enfim, já tinham se organizado com mais antecedência, já iam em grupos. E aí eu tive que tancar o fato de ir sozinho em um show, né? E eu não hesitei na hora de comprar o ingresso, comprar a passagem e aceitar ir no show sozinho, mesmo sabendo que para muitas pessoas um evento grande assim não iria, sabe, no show. Aí eu fico pensando, gente, por que eu ia deixar de realizar um sonho meu, sabe? Só por medo de, tipo, ir para um evento sozinho, que normalmente é uma coisa que as pessoas fazem de casal, ou com grupos de amigos, ou com familiares, né? E aí, na sexta-feira, quando eu tava indo pro aeroporto, assim, eu fiquei pensando, gente, como é uma sensação gostosa tu tá indo pro aeroporto sozinho, indo pra um lugar, e daí nesse caso eu tava indo realizar um sonho, sabe? Muito grande. E esse sentimento também, sabe? De, tipo, tá indo pro aeroporto sozinho, viajar sozinho. É um sentimento muito legal de não saber o que te espera lá, sabe? Porque quem tu vai encontrar, como que vão ser os dias. É um sentimento muito legal. E aí eu fico pensando quantas pessoas às vezes deixam de fazer coisas legais por não ter companhia, por ter medo de ir sozinho, sabe? Eu vou falar pra vocês, eu já viajei algumas vezes sozinho, várias vezes na verdade, é uma coisa que eu gosto de fazer com frequência. E sendo LGBT, sendo queer, sendo super afeminado, gente, é super perigoso fazer viagens assim. A gente tá suscetível a passar por várias situações desagradáveis. Eu já passei por várias situações desagradáveis. É muito triste, né? Porque como a sociedade vê os homens, né? Veem tudo que é feminino como propriedade deles, né? Então, isso é muito irritante, porque daí quando você, mesmo você sendo um menino, por você ser mais afeminado, eles acham que eles podem tocar em você, falar qualquer coisa que eles acham sobre você, enfim. Acho que mais pra frente eu posso trazer situações assim, de já viver em viagens, sabe? Mas então a gente tem que ter um cuidado maior. Só que a gente não pode deixar essas situações nos travarem, nos impedirem de viver nossos sonhos, nossas aventuras sozinhas. E eu acho que quando você consegue, tipo, fazer uma viagem assim, sozinho, ir pra algum lugar, realizar um sonho sozinho,
Tipo, passar um final de semana onde você, tipo, vai aproveitar sua companhia e você, tipo, sabe... E você sabe valorizar a sua própria companhia, isso é muito bom, sabe? Porque eu tava lá no show, eu tava muito feliz, eu tava muito, 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 muito feliz. Aí eu fico pensando, às vezes eu, tipo, vamos supor, né, que eu estivesse namorando e daí essa pessoa não gosta muito do artista, essa pessoa ia fazer um esforço, talvez ela ia estar lá junto, ela não ia aproveitar tanto, sabe? Tipo assim, e aí eu tava, assim, plenamente feliz lá, sozinho, aproveitando a minha companhia. E é óbvio que às vezes nesses momentos dá uma vontade, você fica pensando assim, eu queria que tivesse alguém aqui junto comigo, ou eu queria que, tipo assim, alguém fosse me levar pro aeroporto, alguém fosse me esperar no aeroporto, quando eu fosse viajar. Mas às vezes a gente encontra essas pessoas, tipo, nas nossas amizades também. A gente não precisa depender de uma relação amorosa, sabe? Enquanto eu tava na minha viagem, eu tive vários amigos e amigas que perguntaram como tá a viagem, você tá bem, chegou bem. E isso é muito legal ver que tem pessoas que se importam com a gente, né? Acho que principalmente, né, como uma pessoa queer, assim, eu valorizo muito essas amizades, essas pessoas que, tipo, se preocupam, que percebem que viajar sozinho, estar sozinho é uma situação de risco muitas vezes. E se preocupam e mandam mensagem, desejam bom show. Essas pequenas atitudes, elas têm um valor enorme, sabe? E eu acho que quando a gente tá vivendo essas situações, a gente consegue aproveitar a nossa própria companhia nesses lugares. Isso faz a gente perceber o quanto a nossa própria companhia é boa e o quanto a gente precisa escolher melhor as pessoas que têm acesso à nossa companhia e as pessoas que a gente quer que sejam nossa companhia também no nosso tempo, sabe? Porque é como eu falei lá sobre a minha virada de ano. Se eu tivesse medo de ficar sozinho ou de ir sozinho pra esse show, por exemplo, talvez eu fosse aceitar uma companhia qualquer, uma companhia que não fosse tão agradável. E eu acho que às vezes vale a pena a gente comprar esse risco, sabe? De estar sozinho, de ir sozinho. Mesmo que às vezes a gente esteja suscetível a passar por situações desagradáveis. Mas a gente também compra o risco sabendo que a gente pode se surpreender e acabar conhecendo pessoas legais lá no estádio, durante o show. E acabar vivendo momentos incríveis só com a nossa própria companhia, sabe? E esse artista que eu fui no show é um artista que eu ouço muito em vários momentos em que eu tô sozinho e momentos que eu me sinto sozinho também. Então, tipo assim, foi como se eu estivesse ali junto com ele, sabe? Ele fosse a minha companhia naquele momento. Então, acho que é muito libertador e é muito importante a gente aproveitar a nossa companhia, saber valorizar a nossa companhia. Tipo, tem muito aquele ditado popular, né, de que a gente é a nossa melhor companhia, ou a gente tem que ser, ou que a gente tem que ser a nossa melhor companhia, mas é muito verdade, tipo, isso é muito primordial. Só que é uma coisa também que a gente tem que exercitar e fazer sempre, assim, porque nem todo dia a gente vai se achar a nossa melhor companhia, sabe? Isso é uma coisa que varia muito, sabe? Então, por exemplo, assim, a gente às vezes se acostuma a ser nossa companhia só nos momentos ruins, só quando a gente tá na bad, a gente se isola, fica sozinho até se sentir melhor. Só que a gente tem que ser uma boa companhia pra nós mesmos nos momentos bons também, e fazer coisas legais sozinhos, sabe? Porque senão a gente vai ter uma, entre aspas, uma amizade tóxica com a gente mesmo, de que a gente fica sozinho só quando a gente tá mal. Gente, que amizade que é essa? A gente tem que se levar pra shows, a gente tem que se levar pra tomar café, se levar pra se exercitar, se levar pra viajar, porque a gente tem que viver uma boa relação com nós mesmos, né? Que amizade é essa que a gente só fica sozinho quando a gente tá triste?
a gente às vezes tem que ficar sozinho quando tá feliz também. Assim como foi a minha virada de ano, assim como foi o meu show. Eram momentos em que eu estava super feliz e eu estava sozinho. E foi legal ser minha própria companhia nesses momentos, né? Então, gente, era meio que o pensamento que eu queria trazer pra vocês, sabe? Vocês estão fazendo coisas legais sozinhos também? Ou vocês são aquele tipo de pessoa que precisa estar acompanhado pra dar um rolê, pra ir num show, pra fazer uma viagem? Eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso, sabe? E espero que depois de ouvirem esse episódio, vocês se levem para fazer algo legal, seja tomar um café, seja dar uma volta no parque, qualquer coisa, sabe? Acho que a gente precisa exercitar isso cada vez mais, porque assim a gente vai sempre se priorizar quando a gente estiver em relações que não são agradáveis, sabe? E a gente vai conseguir identificar elas com muito mais rapidez. Então é isso, pessoal, pro episódio de hoje. Eu já tô chegando em casa. E obrigado pela companhia de todos vocês que me ouviram até o final. E é isso, né? Vamos seguir trazendo mais pessoas pro podcast. Então compartilhem com alguma pessoa que é especial pra vocês e que vocês acham que vai fazer sentido ouvir o podcast, que vai gostar também de fazer parte do nosso grupinho. Tá? Um beijos e até semana que vem.